Oi, crianças! No culto de hoje nós vamos conhecer um personagem muito legal. Ele não está na Bíblia, mas tem tudo a ver com a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. No nosso canal também tem uma pessoa muito legal, a tia Fernanda. Oi, crianças, tudo bom? Hoje eu vou contar para vocês tudo que eu sei sobre esse missionário. Vamos aprender então? A tia Fernanda tem um monte de coisa para falar. Vamos lá! O versículo para decorar é: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Sorrir, é tempo de cantar, tempo de dar as mãos, tempo de abraçar, o mundo transformar e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos convidou. Juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. É tempo de sorrir, é tempo de cantar, tempo de dar as mãos, tempo de abraçar, o mundo transformar e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos enviou. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Antes de falarmos sobre a vida do nosso personagem, que tal a gente aprender o nome dele? Mas é um nome bem difícil, né, tia Renata? Difícil é, mas essas crianças aprendem muito rápido, tia Fernanda. Vamos aprender? Asbel Green Simonton. Asbel Green Simonton. O nome correto do missionário é Asbel Green Simonton. O nome dele era Asbel Green Simonton. Um nome tão diferente, né? E com um nome diferente desses, ele não pode ter vindo do Brasil. Deixa eu contar pra vocês de onde ele veio. O
Simonton nasceu na cidade de West Hanover, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O pai dele era médico e político, e na família da mãe dele já tinham vários pastores presbiterianos. Ele era o filho mais novo e tinha 4 irmãos e 4 irmãs. Todos eles eram muito unidos e todos amavam muito o Senhor Jesus. O Simonton cresceu numa fazenda chamada Antigua. Quando ele era jovem, ele foi lá para Nova Jersey estudar, porque primeiro ele queria ou ser professor ou ser advogado. Mas lá em 1855, ele decidiu que queria ser pastor. Um dia, o Simonton estava estudando lá no seminário de Princeton e ele ouviu o sermão de um professor. Nesse momento, ele entendeu que o Senhor Deus estava chamando ele para um trabalho muito importante. O Senhor queria que ele fosse missionário em terras bem distantes de lá de onde ele morava. Então, 3 anos depois desse dia, quando ele terminou de estudar, ele se filiou à Junta de Missões da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, para que ele pudesse trabalhar como missionário em alguma terra bem distante. E o legal é que apenas 2 meses depois dele ser ordenado pastor, ele veio ser missionário aqui no Brasil. Mas crianças, como será que lá em 1800 e bolinha ele conseguiu sair lá dos Estados Unidos e vir parar aqui no Brasil? Uau, que história legal! Mas agora eu vou contar para vocês a parte que o Simonton chega no Brasil, porque ele saiu lá do país dele e veio de navio. Ele deixou tudo para trás, a sua família, os seus amigos, o conforto da sua casa, deixou tudo e veio para um país que ele mal conhecia direito. Ele fez isso porque ouviu a voz de Deus dizendo que era para ele vir ao Brasil. Aqui no Brasil tinha muita gente precisando ouvir a mensagem do Evangelho. Por isso Simonton obedeceu à voz de Deus. Naquela época era muito difícil morar aqui, porque tinha muitas doenças e essas doenças matavam as pessoas. Vamos descobrir como era a doença, que tipo de doença? Pois é, tia Renata, mas antes da gente falar das doenças, a gente tem que fazer uma observação. Quando os viajantes chegavam aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, quando o Simonton chegou, a primeira coisa que eles sentiam e percebiam era um cheiro muito estranho. Sabe por quê? Naquela época não tinha esgoto, ou seja, toda a sujeira ficava jogada no meio da rua. E por causa disso, as pessoas não tinham uma boa higiene, não tinha como ter uma boa higiene. E então, tinham muitas doenças que vinham dessa falta de higiene. Doenças bem sérias, como por exemplo, a febre amarela e a varíola. Então as pessoas ficavam muito mal e muitas até morriam por causa dessas doenças. Vamos conhecer um pouquinho como era a cidade lá pelo ano de 1800 e bolinhas. Vamos ver como eram as ruas, como as pessoas se vestiam. Vamos lá! Neste novo vídeo da série Viagem ao Passado ou Viagem na História, nós vamos ver 2 belos trabalhos artísticos sob a forma de litogravura, mostrando o Rio de Janeiro visto a partir do Morro do Castelo, ou seja,
olhando em direção ao mosteiro de São Bento. Então, através destas litogravuras, nós poderemos ver o Rio de Janeiro em 1852 e 1854, com enfoque para o centro do Rio, que seria a Rua Direita, atual 1º de Março, e o Largo do Paço, atual Praça 15. E então, nesta primeira gravura de Eugène Cicéry e Alfred Martinet, nós começamos por ver em primeiro plano uma espécie de quintal de alguma propriedade do Morro do Castelo, onde a gente vê bananeiras, árvores, né? Ali parece que tem até cabritos, né? Ou cabras, não sei, e pessoas conversando, né? Conversando ali, um grupo ali na sombra da bananeira, uma outra senhora sentada com uma cesta embaixo de uma árvore. E agora vamos usar o recurso de ampliação, redução sobre esta litogravura e abrindo o ângulo para a gente ver a cidade como era naquela época. É uma belíssima representação, não? A harmonia das construções, os telhados vermelhos, muito bacana esse conjunto arquitetônico. Poxa, não foi nada fácil para o Simonton chegar no Brasil e enfrentar todas essas dificuldades. Mas ele não perdeu tempo. Logo que chegou, já começou a olhar toda a cidade, conhecer a cidade, andar pelas ruas lamacentas do Rio de Janeiro, ir nos becos, nas casas, para conhecer tudo. Mas espera! O Simonton veio dos Estados Unidos, então ele falava inglês. Como que ele ia se comunicar com as pessoas? Aqui nós falamos português. E agora? That's right, Tia Renata. In the United States, people speak English. But here in Brazil, we speak Portuguese. Because of that, Simonton had to quickly learn Portuguese. Because he heard it so much, logo ele aprendeu a falar português. Crianças, em apenas 8 meses, o Simonton aprendeu a falar português. E aqui no Brasil, ele usava o ensino da sua língua materna, o inglês, para atrair as pessoas. Ele ensinava inglês a partir de textos bíblicos e, com isso, as pessoas puderam conhecer o grande amor de Deus. Muito legal essa ideia que Simonton teve para evangelizar as pessoas aqui do Brasil. Gostei! Esperto esse nosso missionário. Bom, passou algum tempo aqui no Brasil e ele voltou para os Estados Unidos. E lá ele conheceu a sua namorada. O nome dela era Ellen. E ele se casou com ela. A Ellen sabia de todas as dificuldades que ela ia enfrentar aqui no Brasil. Mas ela amava muito Jesus e amava Simonton também. Então ela veio para o Brasil e ajudou o Simonton em tudo que ele precisava aqui no seu ministério. Passou algum tempo, a Ellen ficou grávida e teve uma linda menininha. Ela teve muitas complicações no seu parto. Com muita dor e sacrifício ela deu à luz. Ela pôde pegar a sua neném, beijar a sua neném, que também se chamava Ellen. Mas depois de uma semana, a esposa de Simonton morreu de complicações nesse parto. Depois de chorar muito e lamentar a perda da sua esposa, Simonton continuou o trabalho do Senhor aqui no Brasil. Ele já tinha uma escola dominical em sua casa, onde ele ensinava a palavra de Deus para as pessoas. Ele também fez uma escola para pastores, um seminário. Ele também fez um jornal, o Jornal Presbiteriano. Ele dava várias informações sobre a igreja e também falava de Jesus, claro. Simonton fez várias coisas muito importantes para a nossa igreja, para a Igreja Presbiteriana do Brasil e para o Reino de Deus aqui no Brasil. Mas você acredita que ele não estava satisfeito? Ele tinha um diário e nesse diário ele fazia algumas anotações. Vamos ouvir uma anotação que Simonton fez? Vamos lá. Certa vez, Simonton disse:
Quem me dera um batismo de fogo que consumisse as minhas escórias. Quem me dera um coração totalmente de Cristo. Como é que é? É difícil mesmo de entender, Enzo, eu vou te explicar. O Simonton estava querendo dizer que, assim como o fogo destrói tudo, ele queria também que o pecado fosse destruído, ele queria ser livre do pecado, ele queria ter um coração igualzinho ao coração de Jesus. Entendeu? Ah, era isso? Agora eu entendi. Nós estamos chegando ao final da nossa história. Se você quiser saber mais sobre a vida de Simonton, adquira esse livro. Ele é muito legal, tem umas ilustrações lindas, uns desenhos lindos e conta toda a história de Simonton. Bom, você sabe que Simonton, ele andava pelas ruas falando do amor de Deus e naquela época tinha muitas doenças, você aprendeu sobre isso. Se fosse nos dias atuais, as pessoas não iam poder sair de casa, elas iam ter que ficar em isolamento, porque sem nenhuma vacina para proteger, então elas podiam pegar várias doenças. Foi o que aconteceu com Simonton, não tinha como ele se proteger. E então ele chamava as pessoas para ir para a casa dele, ele ia para a casa das pessoas, ele evangelizava todo mundo que ele encontrava, ele ia pelos becos das cidades. Então, ele ficou doente e ele morreu de uma febre. Isso mesmo, tia Renata. Alguns anos depois da morte da Ellen, o Simonton também faleceu. Ele morreu de uma doença que existe até hoje, que é a febre amarela. Lá naquela época não existia a vacina da febre amarela, como já existe hoje. E então o Simonton acabou falecendo, como muitas outras pessoas na época também morriam de febre amarela. Você já se vacinou contra a febre amarela? Hoje nós já temos a vacina e ela é a forma mais eficiente da gente combater essa doença. Bom, na minha opinião, o missionário é aquele que prega o evangelho, que leva o evangelho para as outras pessoas. E outra coisa que eu acho é que para isso ele tem que estudar, se empenhar e saber o que ele está falando. É isso. Uma pessoa que fala de Deus para as outras pessoas. O missionário é alguém que sai para falar de Deus para as outras pessoas. Não fique triste com o final dessa história. Simonton estava feliz cumprindo o chamado do Senhor para a vida dele. Ele trabalhou muito para Jesus e agora ele está passando a eternidade lá no céu, junto com a Ellen, e desfrutando de todas as bênçãos que Jesus prometeu para aqueles que são fiéis a Ele. Sabe o que a gente aprende com essa história? Que Jesus separa pessoas para ser missionários. E crianças, assim como Simonton, missionários são todas as pessoas que falam do grande amor de Deus para as pessoas que estão ao redor. Onde você estiver, você pode ser um missionário. Eu sou uma missionária. Eu sou uma missionária. E você? Eu sou um missionário. Eu sou um missionário. Eu sou uma missionária. Eu sou um missionário.